Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Talk Agro, o podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje temos a imensa satisfação de receber aqui nos estúdios da Expo Inter para falar sobre boas práticas de aplicação, alta performance, aplicação segura de defensivos agrícolas. Kleber Gomes, seja muito bem-vindo, Kleber, tudo bem? Olá, Henrique, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês e a gente espera poder contribuir um pouquinho aí com algumas dicas relacionadas à tecnologia de aplicação. Tá bom, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite, vir aqui conversar com a gente na Expo Inter, mais um ano, né? A Tijet que é parceira do Senar de longa data, né? Algumas Verdade. edições e outras oficinas e outros trabalhos aí em conjunto, né? Maravilha, vamos fazer então esse bate-papo aqui, também descontraído, sem muitos rodeios. Eu te apresentar antes da gente começar a conversa, Kleber, que é gerente de marketing da Tijet, também responsável pelas parcerias institucionais com outras empresas, a exemplo do Senar. E contextualizando um pouco da tua trajetória, né? A gente já vinha conversando, tu já está há quase 18 anos trabalhando com tecnologia de aplicação, né? É isso, Henrique. É, Já tenho aí aproximadamente 18 anos trabalhando com tecnologia de aplicação, dos quais há 8 anos trabalho na Tijet, né? Falando muito sobre tecnologia de aplicação e sempre procurando buscar a melhor forma de levar essa informação e esse conhecimento também para o produtor que está lá no campo, né? E que tem um grande desafio para ser vencido. É verdade, é verdade. E quando a gente fala de tecnologia de aplicação, não é um assunto tão simples assim, né? A gente sabe que é uma área multidisciplinar, né? Que o produtor precisa se atentar e se capacitar, conhecer sobre diferentes aspectos, não só em relação à aplicação em si, a máquina, as pontas de pulverização, que a gente vai conversar mais aqui, mas também as questões ambientais, legais, de gestão como um todo. Então, já trazendo essa primeira conversa, eu trago a pergunta: quais são os principais desafios que o produtor rural tem frente a essas questões que ele precisa se adequar para fazer, de fato, uma aplicação segura e de alta performance, né? Tra- Comenta para nós um pouquinho o que que é essa tal da alta performance. O legal disso tudo é que a gente tem trabalhado muito essa questão de aplicação de alta performance. E essa aplicação de alta performance basicamente rodeia as questões aí relacionadas aos cuidados que o produtor tem que tomar no momento de fazer as suas aplicações. Então a gente vê no campo, para cada tipo de produto, Henrique, que o produtor vai aplicar, para cada tipo de desafio que ele tem, que é considerado como alvo ali que ele precisa atingir, e também de acordo com a condição climática que ele vai realizar essa aplicação, o produtor precisa construir uma estratégia robusta para que ele consiga atingir uma aplicação de alta performance. E essa área é uma área muito multidisciplinar, na é verdade. Então, para ele poder tomar a decisão correta, ele tem que conhecer um pouquinho de cada um desses fatores. Até porque a gente precisa atingir o alvo da melhor forma possível, né? E também reduzindo e mitigando aí qualquer tipo de impacto relacionado a problemas com deriva, que a gente tem ouvido muito também. Essa é uma questão que está bastante atual, e o produtor precisa ter esses cuidados e se munir de estratégias e tecnologias que possa proporcionar uma aplicação mais segura para ele, né? E a gente tem, dentro desse nosso portfólio de alta performance, pontas de pulverização, Henrique, que vão proporcionar ao produtor essa aplicação mais segura, né? Uhum. E como assim? Então, dentro do nosso portfólio de alta performance, nós elegemos 4 modelos de pontas, Uhum. tá? Duas pontas são muito focadas para aplicação de inseticida e de fungicida, porque estão muito relacionadas a características que as pontas têm de entregar uma melhor cobertura lá no alvo que a gente quer aplicar e também uma melhor penetração. Então, são duas aplicações que exigem, né, que a gente tenha essas características aí bastante definidas. E quando o assunto é a aplicação de herbicidas,
a nossa grande preocupação gira em torno do controle relacionado à deriva. Por quê? Porque essa deriva pode acabar se movimentando para uma área vizinha ou para uma área de preservação e gerar impactos aí bastante negativos para esse produtor. Então, dentro desse nosso portfólio de alta performance, a gente tem 2 modelos de pontas que trazem essa característica e essa tecnologia, que é um sistema de indução de ar que a ponta proporciona, Uhum. para trazer essa maior segurança para a aplicação. Legal. E isso seria, de forma prática, né, eh, formar uma gota mais grossa Uhum, para aqueles. Explica mais um pouco sobre isso, as gotas mais grossas para herbicidas, de maneira bem uhum. generalizada, Sim, sim. e gotas mais finas para inseticidas que consigam penetrar no dossel da lavoura, da planta. É. Comenta um pouco sobre isso. Sim, então, de fato, né, a gente vê as aplicações de inseticida e de fungicida muito bem caracterizada por essas pontas que trazem um tamanho de gota menor. Então, a gente posiciona muito, né, 2 pontas conhecidas como turbo-tigete, ou TT, ou até mesmo Uhum. martelinho, dependendo da Sim, bem região que o conhecido. produtor Uhum. está. E também a ponta de leque duplo, que seria a TTJ-60, Uhum. que aí é uma ponta de leque duplo que também consegue produzir uma gota de fina a média, né, mais consistente ali em gotas médias, focada nesse equilíbrio ali entre ter uma boa penetração e cobertura do alvo. Uhum. Quando a gente fala em geral, é claro que cada produto tem a sua especificidade, cada produto tem ali a sua recomendação, né? E aí a gente até chama muito a atenção para que o produtor, no momento de realizar suas aplicações, para cada produto que ele está aplicando, na própria bula, ele consegue buscar ali qual que é o modelo de ponta, qual que é o tamanho de gota que ele precisa aplicar esse determinado produto. Mas, em geral, a gente poderia falar que aplicações de herbicida, elas estão muito mais concentradas nas pontas com sistema de indução de ar, Uhum. né? Porque ela tem essa tecnologia que nada mais é, até um nome bonito, né, que a gente chama de sistema Venturi que a ponta possui, que nada mais é do que o líquido que acaba se locomovendo em alta velocidade por dentro da ponta, tem a capacidade de arrastar um ar para dentro de uma câmara de mistura que Uhum. fica dentro dessa ponta, e aí essa câmara de mistura pequenas gotículas de ar dentro da própria gota, fazendo com que ela fique maior e mais resistentes à deriva. Então, essas pontas com o sistema de indução de ar levam segurança porque são mais resistentes ao deslocamento, né? Seja por vento, seja por arraste do próprio vento, seja também por qualquer condição climática que possa o produtor ter ali no momento da aplicação, tá? Entendi, entendi. Então, até trazendo como exemplo, dificilmente uma Uhum, ponta cônica, por exemplo, que vai fazer uma gota fina uhum, ou muito fina, me corrija se eu estiver errado, uhum. vai ser usada para aplicação de um herbicida auxínico, por exemplo. Exatamente, Henrique. Essa questão que você traz, ela é muito importante, porque a gente que está no campo, né, a todo momento, participando de feiras por todo o Brasil, a gente também acaba estando em contato bastante com o produtor, entendendo a realidade dele, e a gente queria, né, aproveitar até esse espaço que você tem proporcionado aqui para gente, para gerar esse alerta ao produtor que possa estar utilizando uma ponta cônica que produz gotas finas e muito finas para aplicação de um herbicida hormonal, por exemplo, um Uhum. oxínico, né? Uhum. Não faz nenhum sentido, porque o risco dessa aplicação ela se torna muito alta. Claro. Né? Por quê? Porque qualquer condição climática que a gente tiver no momento dessa aplicação, uma condição climática desfavorável, essas gotas vão ter a capacidade de se serem transportadas para uma área vizinha e gerar problema ali com o seu vizinho, né? Uhum. Ou até mesmo matar uma lavoura de uma cultura suscetível. Então fica aqui até a nossa orientação para o produtor para que ele não utilize pontas cônicas de gotas finas e muito finas para a utilização desses herbicidas hormonais, tá? Uhum. É muito importante essa questão, ela é bastante séria, porque são aplicações que exigem que tenhamos ali um nível de segurança maior.
Perfeito, perfeito. É isso da cada ponta para determinado produto, né? Não dá para a Uhum. gente dizer que uma ponta é a melhor ponta e eu vou utilizar para inseticida, É. fungicida, herbicida, né? É muito bom, importante a gente trazer em pauta isso na conversa para também desmistificar algumas coisas em relação a isso. E também falando ainda sobre ponta, sobre o uso de uma única ponta para vários tipos de produto, também a questão da durabilidade, né? Uhum. Às vezes se comenta e diga, bah, a minha ponta é tão boa que já uso ela há alguns anos, né? Uhum. 5 anos. Como é que a gente pode, ou o produtor pode, avaliar que essa ponta já não está mais na sua vida útil adequada, que ela não está entregando alta performance, está Uhum. havendo o desperdício? Uhum. Tem um tempo médio? Comenta um pouco sobre isso, por gentileza. Ô, Henrique, eu acho que você traz aqui dois pontos bem importantes até da gente aprofundar um pouquinho mais, tá? A primeira questão é que realmente não existe uma ponta de pulverização para aplicar todos os produtos, né? Existe, infelizmente, ainda algum produtor que possa, lá na propriedade dele, ter uma única ponta que ele acaba aplicando todos os produtos. Agora, certamente esse produtor não consegue fazer essa aplicação de todos os produtos com qualidade, utilizando-se apenas de uma única ponta. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento, né, do ciclo fenológico lá da cultura que ele está cultivando, os desafios mudam, né? A Uhum. quantidade de massa foliar que você tem no estágio inicial é diferente da quantidade de massa foliar que ele vai ter lá no final. E aí, saber manejar os tamanhos de gotas para poder ser mais efetivo nessa aplicação é extremamente importante. E não dá para a gente fazer tudo de fato com uma única ponta. É sempre importante ali, né, o produtor falar com o engenheiro agrônomo dele, ali, da propriedade dele, para que ele tenha nessa estratégia de aplicação sempre 2 ou 3 modelos de pontas que ele possa ir utilizando de acordo com os desafios de alvo que ele vai ter ali para cada aplicação, de acordo com a temperatura, com a umidade relativa do ar, com o vento, se é um produto sistêmico, se é um produto de contato, ele precisa ter essas estratégias aí e poder trocar as suas pontas de acordo com esses desafios, tá? Uhum. Então essa é uma questão que vale muito a pena a gente chamar a atenção. Um outro ponto que você traz aqui também, isso a gente escuta muito, a gente está em praticamente todas as feiras aí, e a gente conversa muito com o produtor, e o produtor chega até a gente muitas vezes, né, com bastante orgulho, fala: olha, as minhas pontas da Tijet são tão boas que desde quando eu comprei o meu pulverizador, Uhum. eu ainda estou pulverizando com as mesmas pontas, né? E aí muitas vezes são pontas que estão lá há 3, 4, 5 anos e o produtor ainda tem a percepção de que está tudo funcionando. E isso é muito raro, você ter uma longevidade para uma ponta de pulverização, como 3, 4, 5 anos, né? Não, a ponta não foi feita para isso, não é verdade, Henrique? Sim. Porque conforme você vai utilizando, essa ponta ela vai se desgastando. E quando ela se desgasta, ela perde todas aquelas características nominais que a ponta trouxe, né? Que é a capacidade da ponta entregar uma abertura de ângulo correta para aquela aplicação que ele está fazendo, que é a capacidade que ela tem de produzir sempre o mesmo tamanho de gota, que também é bastante importante, Uhum. e além disso, de proporcionar ao longo de toda a faixa ali que você está aplicando, uma aplicação bastante uniforme. A Uhum. gente quer que essa aplicação se torne bastante uniforme ao longo da faixa, né? Sim. Por toda a barra que a gente está aplicando. E quando você não substitui as suas pontas de pulverização, você vem perdendo essas características e resulta numa aplicação bastante desuniforme. Então ela fica toda irregular. Tem lugar que vai cair mais produto, tem lugar que vai cair menos produto. Então compromete a qualidade dessa aplicação. Sim, e até dependendo de como ele utilizou aquela ponta, porque tem Uhum. uma recomendação da pressão, né? Sim.
É. 3 bar, por exemplo, se Aham. ele utilizar uma pressão inadequada, também vai desgastar em menor tempo. Sim, a pressão ela está diretamente ligada, né, à questão do desgaste. Por quê? Se eu trabalho com pressões mais altas, a tendência é que a minha ponta se desgaste mais rápido. Uhum. Se eu trabalho com uma qualidade de água não tão boa, com bastante impurezas, isso vai exercer uma função de abrasividade ali no nosso orifício, e esse nosso orifício da ponta de pulverização também vai se desgastar mais rápido. Então, muitas vezes o produtor fala: tá bom, entendi que minha ponta vai desgastar. Mas como que eu sei se a minha ponta desgastou e está no momento de eu trocar? Uhum. Essa é uma questão que a gente ouve bastante Isso. lá no campo. Então, nós da Tijet, nós somos bastante técnicos, né? E a gente preza muito pela orientação correta ao produtor. Então, não seria correto eu chegar aqui para você e para todos os produtores que estão nos ouvindo, e dizer assim: olha, quando a sua ponta atingir X mil horas, você vai lá e substitui. Sim. Pode ser que eu prejudique algum produtor, porque a ponta dele poderia ainda durar mais tempo do que isso, e pode ser que a gente fala 1.000 horas, 700, 800, não sei, para um produtor que utiliza uma qualidade de água melhor, né, numa pressão mais baixa, e a gente condena aquela ponta, sendo que ele poderia também se utilizar um pouco mais. Então a gente não gosta de falar em horas, tá? Uhum. O que que a gente faz então? Simples. A gente tem que fazer a inspeção das pontas de pulverização. Uhum. Como que a gente faz isso? A gente vai lá no pulverizador, coloca uma pressão no nosso sistema, né, conhecida, principalmente se eu tiver um catálogo ali fácil para poder buscar, eu identifico aquela pressão, por exemplo, em 3 bar de pressão, e eu faço a coleta por 1 minuto dessa ponta para ver nessa pressão quanto de líquido que está passando pela ponta. Uhum. E aí eu crio uma relação do quanto que eu coletei com o quanto que o catálogo estava nos dizendo que eu deveria coletar naquela mesma pressão. Quando eu tenho uma dispersão ali, né, uma variação acima de 10%, ou seja, quando minha ponta teve um desgaste acima de 10%, está jogando 10% A ou mais ou mais de menos. produto, né, Uhum. recomenda-se a substituição dessa ponta, tá? Perfeito. Ah, mas eu estou jogando 10% a menos. Poxa, pode ser que sua ponta esteja entupida, Uhum. né? Então, também jogar 10% a menos de produto sobre a sua lavoura também pode gerar um impacto negativo na qualidade da sua aplicação. E desentupir com arame nem pensar, né? Nem pensar, Henrique. Nem pensar. Por quê? Esses orifícios que a ponta tem, seja ela de cerâmica, ou seja ela de polímero, ou até mesmo de aço inoxidável, né? Nós da Tijet produzimos pontas em todos os materiais, tá? Todos os materiais. Mas esses orifícios, eles são muito precisos e sensíveis, né? Então, se eu venho ali com um araminho, com alguma coisa que afete esse orifício, todas aquelas características que são importantes para a gente, como a gente falou de ângulo de abertura, uniformidade na distribuição das gotas lá na sua lavoura, né? Todas essas características que são importantes são perdidas. Uhum. Então, não pode fazer a limpeza da ponta de pulverização com Sim. arame, tá? Imagina toda a área de pesquisa que vocês têm, né? A Uhum. Tijet, para fazer a característica de gota adequada, ela grossa ou mais fina, né? Aí a importância da ponta de pulverização, né? Que a gente olha e Uhum. tem um custo relativamente barato quando comparado ao equipamento de pulverização, né? Tu vai pegar um equipamento aí de 2, 3 milhões investido. Daqui a pouco a compra dos defensivos, né? Herbicida, fungicida, que também é caro. Então tudo isso que é de valor vai passar por aquela coisinha pequenininha. Só que tem muita tecnologia e precisão nisso. Então, estudos feitos. Então, a importância de manter esse conjunto de pontas ou bicos, né? Pontas de pulverização atualizados ou funcionando adequadamente. É perfeito. E Henrique, é bem isso, porque imagina só, muitas vezes o produtor investe milhões de reais na máquina mais moderna, que vai proporcionar a melhor aplicação para ele, com tecnologias
de última geração, não é? Uhum. É, e quando a gente olha para as pontas de pulverização, muitas vezes a gente vê essa questão sendo passada sem grandes preocupações, né, pelo produtor. E aí a gente precisa lembrar o produtor que todo esse investimento que ele está fazendo, inclusive naquele produto que ele colocou ali no tanque, no qual a gente sabe que ele investe milhões de reais, dependendo da área que ele planta, ele investe milhões de reais naquele tanque, e quem tem a característica e a responsabilidade de transferir todo aquele produto para a lavoura é justamente as pontas de pulverização, que vão fragmentar aquele líquido que está lá no tanque em gotas de um determinado tamanho, que vai fazer com que ele atinja o alvo e vai fazer com que ele seja efetivo nas suas aplicações, né? E lá na frente vai resultar em maior produtividade para ele, que consequentemente é mais dinheiro no bolso, e é isso que a gente quer que o produtor alcance, né? Mais dinheiro no bolso. Isso aí é alta performance. Aqui é alta performance. Perfeito, perfeito. E falando das condições climáticas, né, dentre todos esses desafios que a gente comentou, né, que foi a primeira pergunta que traz a nossa conversa aqui, o que que ele precisa se atentar, né? E a gente falou que o assunto é multidisciplinar mesmo, né? Ele precisa se adequar a tudo isso que tu comentou, nas questões de tecnologia em si, né, da física, da elaboração da gota, da característica dessa gota, da pressão de trabalho. Uhum, Não comentamos ainda até do deslocamento da máquina, uhum, também outro uhum. ponto importante, né? Mas em relação às condições climáticas ambientais daquele momento, o que que é importante do produtor se atentar para ele evitar os riscos de deriva aí, causando a perda do seu produto, que ele investiu um valor importante nisso, e também, por consequência, aí, evitar qualquer dano em lavouras vizinhas. Sim. A gente tem que, no momento das aplicações, Henrique, olhar muito para essas questões ambientais. Então, basicamente, a gente tem que olhar para a temperatura que a gente vai submeter essa aplicação, e aí buscar ao longo do dia as melhores horas que proporcionam uma temperatura mais adequada para essa aplicação. A gente tem que olhar também questões de umidade relativa do ar, porque dependendo do tamanho de gota que a gente tiver, se eu tiver uma umidade relativa do ar muito baixa, pode ser que essa gota se evapore antes de chegar no alvo, né? Então também precisamos se atentar a isso, e precisamos se atentar à velocidade do vento, né? Porque a velocidade que o vento estiver incidindo sobre essas gotas no momento da pulverização pode contribuir para que a gente tenha o arraste dessas gotas para fora da nossa área, que é alvo. Uhum. Então, esses 3 pontos é bastante importante o produtor ficar sempre atento. E uma outra questão que sempre é importante a gente chamar a atenção é que aquele cenário onde eu tenho vento zero, né? Muitas vezes fala, não, olha, mas eu estou num cenário aqui de vento zero, então eu não vou ter deriva. Cuidado, né? Cuidado. Por quê? Porque quando a gente tem a presença do vento zero, pode ser um indicador de que naquele momento esteja acontecendo também uma inversão térmica. Hum. E nessa condição de inversão térmica, essas gotas que estão sendo aplicadas, elas ficam em suspensão ali sobre a lavoura, elas não conseguem atingir o nosso alvo, elas ficam em suspensão, Uhum. elas podem ir se evaporando, ou no momento que o vento voltar, acaba arrastando essas gotas para fora da nossa área alvo também. Então, bastante cuidado, e não é recomendado, viu, Henrique, o produtor fazer aplicações em momentos de vento zero. Net zero também Uhum, vai haver perda de material, né? E também, também risco de contaminação deriva para outras áreas. Perfeito, exatamente. perfeito. E ele também ele consegue monitorar isso não com um grande equipamento agrometeorológico, com um equipamento, como é que se chama? Termo higro. Isso. Bom, existem diversas formas que você pode monitorar, né? Desde uma estação meteorológica que algumas propriedades podem ter lá, né? Uhum, Mas também existem equipamentos mais simples, como o termohidronemômetro, uhum, que é um equipamento bastante simples, acessível, e ele vai te dar essas condições, né? De velocidade de vento, temperatura, umidade relativa do ar, e também do delta T. Então, são
medições que o produtor deve fazer para entender se ele está no momento de condições ideais para a aplicação. Perfeito, perfeito. Todos esses pontos muito importantes, né, que ele precisa se atentar para fazer uma aplicação segura e de alta performance, como a gente vem trazendo aqui. É, a gente já está nos direcionando para o final da nossa conversa, né? Mais algum ponto importante que tu gostaria de trazer aqui para reforçar, né, as importâncias para uma boa aplicação de defensivos agrícolas? Fica à vontade para relembrar, ou se não a gente traz uma mensagem final, fica à vontade. Henrique, eu acho que um outro ponto que valeria muito a pena a gente trazer aqui para o produtor é a questão de que a ponta de pulverização, ela é um dos fatores que o produtor tem que se atentar para que ele tenha uma aplicação de alta qualidade, de alta performance, como a gente tem dito, né? É claro que grande parte dessa estratégia, ela passa pela ponta de pulverização, né? É muito fácil você acertar ou errar a sua aplicação pela escolha da ponta de pulverização, tá? Ela tem uma grande contribuição dentro da qualidade aí da aplicação. Mas, além disso, como a gente falou que essa é uma área multidisciplinar, a gente precisa também se atentar a outras questões que estão relacionadas ao pulverizador. Então, deixando até uma mensagem aqui para o produtor que nos ouve, é importante fazer uma inspeção do pulverizador para entender se ele está ali com algum tipo de vazamento no circuito de pulverização dele, né? Se os bicos antigotejadores estão funcionando, para que também ele não tenha desperdício de produto eh, por essa peça. É importante que ele tenha manômetro no pulverizador, mas mais importante do que ter manômetro é que seja um manômetro que esteja funcionando, na verdade, porque manômetro a gente vê que praticamente todos os pulverizadores têm. Agora, funcionando, alguns, né? Então é importante, porque a pressão de trabalho dele vai exercer uma correlação muito grande com o tamanho de gota que vai ser produzido. E aí pode gerar maior ou menor risco até mesmo dessas gotas se derivarem ou de produzir um tamanho de gota que não seja desejável. Então, vamos se atentar também, pessoal, à questão do manômetro lá no pulverizador, né? E aí outros itens que a gente chama atenção também, como manter todo o sistema limpo. A gente vê que todos os equipamentos têm um circuito de filtragem ali, né? Onde você vem passando por diversas malhas com o objetivo de reter as impurezas para que elas não cheguem lá na ponta de pulverização e acabem entupindo essa ponta. Então, eu preciso manter esses filtros e esses elementos filtrantes limpos e desimpedidos, né, dessa capacidade de retenção ali das impurezas. Se eu só pulverizo e não faço essas inspeções, a gente vai perdendo aos poucos essa qualidade, a gente vai perdendo aos poucos a capacidade de produzir uma aplicação de alta performance, que é o que a gente tanto bate, né, nessa questão, que é até através dessa grande parceria que a gente tem com o Senar, onde a gente disponibiliza todo esse conhecimento da indústria ao Senar, né, junto aos instrutores, para que vocês possam levar essa informação para o produtor que está no campo. Então, é extremamente importante se atentar a todos esses requisitos e entender que tecnologia de aplicação é uma área multidisciplinar. Não esperem fazer um ótimo trabalho olhando só para uma parte ou para outra parte. Tem que conhecer um pouquinho de cada tema aí. Isso aí, maravilha. É bem isso. E a gente, claro, traz essa conversa aqui sobre aplicação segura e alta performance, mas são muitos os assuntos, né? E são complexos. Então, aqui fica um gostinho, né? Para dar um gostinho para quem nos assiste aqui, os produtores rurais, nosso público-alvo do Senar. Mas também fica o convite para aqueles que busquem outros, né?
assuntos e se aprofundar através dos nossos cursos. A gente tem curso especificamente sobre isso, aplicação correta e segura de defensivos agrícolas, NR31. Vai abordar tudo isso que a gente comentou aqui e também a parte de uso de equipamentos de proteção individual. Também um assunto bastante importante, né? Exatamente. Para ele utilizar o EPI para manter uma aplicação segura também. Então, fica o convite para que procurem o sindicato rural do seu município ou da sua região, que é o nosso mobilizador lá na ponta, para procurar os cursos e programas que abordam tudo isso que a gente está falando aqui. Aqui é para despertar sobre o assunto, a importância disso, né? Então, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Kleber, eu te agradeço mais uma vez por disponibilizar o teu tempo, vir de São Paulo para participar mais um ano com a gente aqui, parceiro do Senar, tratar sobre esses assuntos de suma importância, né? Então, muito obrigado, né? Fica aí a palavra para a tua mensagem final e ficamos à disposição. Bacana, Henrique. Bom, a gente que agradece, tá, esse canal de abertura que a gente tem aqui dentro do Senar do Rio Grande do Sul. Para a gente é sempre motivo de bastante alegria estar com vocês nessa missão tão nobre, né, de capacitar o produtor no campo, de levar informação para ele, mas de uma maneira robusta, né, e com uma qualidade excepcional através dos serviços que o Senar oferece. Então, a gente fica bastante feliz de fazer parte disso, de poder estar aqui na Expo Inter com todas as dinâmicas que a gente preparou com bastante carinho para que o produtor possa nos visitar e saber um pouquinho mais sobre tecnologia de aplicação, né? A nossa empresa é uma empresa de 87 anos, né? Então, uma empresa tem bastante tempo já no mercado, e o nosso DNA está justamente nessas questões de produzir sempre o melhor produto lá para que os produtores no campo possam fazer uma aplicação de alta performance. Então, tudo que a gente faz é com bastante responsabilidade, né? E além dos produtos, a gente se sente muito comprometido com essa causa de poder levar informação para o produtor lá no campo. Então, conte sempre com a gente e a gente agradece ao convite, né? Não só do podcast aqui, mas também de todas as ações que a gente tem feito em conjunto desde 2018, né? É Desde verdade. 2018 a gente tem feito aí diversas ações e que bom olhar para trás e ver quanta coisa bacana que já fizemos juntos, né? É verdade. Então, muito obrigado, Henrique. Tá bom, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui do Talk Agro. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e o canal do YouTube. A gente agradece mais uma vez a parceria. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.